Olá, minha gente! Estamos começando agora o programa Minha Família é Assim. Hoje eu estou começando, estou muito bem acompanhado, como diria meu marido. Hoje o programa tem o tema Histórias com Padre Jonas. Você vai aproveitar muito esse programa. Você que ama o Padre Jonas vai gostar demais desse programa, não é, Ben? É isso aí, Ben. Antes só que mal acompanhado, nós estamos muito bem acompanhados aqui dessa lindona aqui do meu lado. Gente, e hoje o nosso editorial, o nosso diretor, é uma música que eu vou dar aqui, eu vou dar uma palhinha, vou cantar esse texto aqui, ó. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Nossa, quando nós choramos ouvindo essa música, né? Essa música já tornou popular na voz do povo, né? E esse convidado eu também escolhi a dedo para estar aqui hoje, né? Com muito carinho, estou até emocionado de ele estar aqui no programa, porque eu conheço ele, tanto que eu conheço o Padre Jonas. Mais do que me conhece. Mais que você nem nascido ainda, certo? Olha só. 47, 48 anos que eu conheço esse cidadão, né? Com muita alegria estou aqui com o querido professor, o geógrafo, o homem de Lorena, que suspirava nas noites pela Ana Maria. Ele estava noivo do Maranatás, ele estava noivo ainda. Aí a gente falava assim, que ele não roncava, falava assim, Ana Maria, Ana Maria. É ele mesmo, Júlio Brebal Spana. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, com a graça de Deus. É uma alegria estar com você, Márcio, você, Nelsinho. E essa música, ela sintetiza realmente aquilo que Deus, ele pensou e realizou na vida de um homem que, por incrível que pareça, ontem mesmo estava falando dele, não é? Um profeta dos nossos tempos. E tudo aquilo que lá em 80, no Pacaembu, ele falava, e ele falava em nome de Deus, está acontecendo. Você falou de 80, eu já estava lá também, mas você conheceu o Padre Jonas? Eu estava lá também. Eu estava lá no meio do povo. Eu estava no meio do povo. E eu ouvi um fone de aula, ouvi uma voz. Quem era a voz? Um dia ele fazer um programa com ela. Eu vou entrevistar, uma boa ideia, ó. Eu vou entrevistar a Márcia, ela vai me entrevistar, ok? Combinado? Combinado. Pronto. Mas, Júlio, você falou de 80, mas desde que ano você conhece o Padre Jonas? Eu conheço o Padre Jonas desde o início da década de 70. 70. Monsenhor Jonas, ele era meu professor, dava aula de psicologia, Da educação. Quando, da antiga faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, eu estudava junto com os clérigos, não era clérigo, não era o seminário maior, mas fazia o curso de geografia com eles. E o Monsenhor Jonas, não é? Hoje eu já consigo falar Monsenhor Jonas, antes era difícil, eu falava só Padre Jonas. Foi meu professor sério, não é? Eu sempre lembro de uma situação, ele quando dava a prova, e se você errasse uma questão que se acertasse, compensava, então anulava que você acertou. Ele era rígido, sabe? Mas eu sempre fui um bom aluno, eu sempre gostei muito de psicologia, né? E eu me saí muito bem no curso dele. Ô, Júlio, a gente vai explorar bem essa época, porque poucos conhecem o Padre Jonas desse tempo. Sim. Ainda nos salesianos como você. Porque você também foi formado ali no São Joaquim, hoje famoso, né? Sim. No São Joaquim. E depois você foi professor lá também. E como é que foi esse encontro com o Padre Jonas depois, com os encontros já nos anos 70? É um encontro concomitante, porque eu já conheci o Monsenhor antes da faculdade. Antes da faculdade. Ele chegou a Lorena para completar um tratamento, não é? Porque todo mundo sabe da história direitinho. E lá ele veio com toda a garra que ele havia deixado no Liceu Coração de Jesus em São Paulo, com a grande juventude, e já com os encontros que ele fazia com os jovens, que eram realizados em Campos do Jordão. Ele começou, então, a nos atrair. Eu faço parte, sempre eu digo assim, a Canção Nova, a história da Canção Nova está montada em dois grupos originais de jovens. O primeiro grupo, que esteve ao redor do Padre Jonas, na época dos Maranatás, dos catecumenatos, nós vamos falar, obviamente, não é? Professor Felipe, Paulo Aquino, não é? O Ricardo, irmão do Felipe, o meu cunhado Celso,
a Cida Romero, a Vilma, na verdade, as nossas esposas. Paulo Profeta. O Felipe. Felipe Aquino. Felipe Aquino. E a Zila. A Zila, Ana Maria, minha esposa, nós já estávamos com ele. Então, mas só uma coisinha. Ele veio de São Paulo, ele mesmo disse que ele veio como castigo, estava muito mal até. e ele veio como revoltado. Você imagina o pastor revoltado? É hoje de falar. Ele revoltado, amargo, triste, magoado. E foi aí que o Padre Haroldo Ram apareceu lá. Sim. Não é? Você acompanhou essa história também? Então, essa história, inclusive, eu a vi tocando, né? É importante a gente fazer a história junto, tocando a história, né? O Monsenhor estava realmente um tanto quanto Amargurado. bastante amargurado, e de repente a mão de Deus aconteceu na vida desse homem. Né? Imagine um salesiano amargurado. O salesiano por si só é alegres, um né? homem alegre e que gosta da juventude, etc. E Deus então enviou o Padre Haroldo. 2 de novembro, ele participou de uma tarde de oração. 50 anos atrás. 50 anos atrás. Né? Eu conheço o Monsenhor João há 52 anos, né? 52. 52 anos. Né? Estão ouvindo aí, gente? E ele participou dessa tarde e, a partir dali, Deus simplesmente, como o liquidificador faz com alguma coisa que a gente coloca para liquidificar, né? Mudou a vida desse homem. Ele conta que naquela noite, após esse encontro, depois que o Padre Haroldo orou por ele, a noite inteira ele ficou no pátio, né? Lá do Instituto São José, onde é o Colégio São Joaquim, orando em línguas. Então, Deus fez um rebento na vida daquele homem. Mas você está ouvindo o que ele está falando? Ele está contando uma coisa que ele estava lá. Não é que ele está contando que ele ouviu falar. Ele tocou com a mão. Você está entendendo isso? Estou entendendo, porque a gente ouve essa história. Sim. Você viu essa história acontecer, como você falou, você tocou com a mão. Sim. Você, na época, era desse grupo de jovens? Sim. Então, eu estou tendo um pouco didático, né? Pedagógico, Vai. Vamos cronologicamente. Para a gente poder entender. Nós tínhamos um grupo de jovens e o Padre João não faz nada pela metade. Não. E vocês sabem disso, esse é o perfil dele. É. E ele já começou a fazer a gente estudar. Estudar a palavra, estudar a vida de Maria. Nós éramos um grupo muito bem consistente já naquele início de formação. E com relação à palavra de Deus, então... Logo depois do batismo do Espírito Santo dele. Logo depois do batismo do Espírito Santo. Mas ele trouxe de São Paulo Já tinha o encontro de jovens. Certo. Não é? E aí, Júlio, só fazer um parênteses. Pois não. Por quê? Toda vez que nos encontramos com o Padre Jonas, ele fala de um professor, Wilson D'Angelo Brás. A Márcia chama-se Márcia Regina Silva D'Angelo Brás Correia. Esse professor, quando começou os encontros em São Paulo, ele não tinha quem ajudasse ele. E ele falou com os professores do liceu, na época, que ajudasse. Os professores não queriam fazer. Um professor falou, não, gente, vamos ajudar o padre é bem intencionado. Ele é bom, esse padre. Bom. E ele deu palestra e os professores deram as palestras desse encontro. E esse professor ficava falando para a esposa dele, olha, tem um padre de 67. Tem um padre lá, ele toca violão na missa. A gente tem que ir na missa dele. Aí minha sogra, na época, mas como assim? Esses encontros de São Paulo chamam-se Construindo. Olha. Isso. E sabe quem é esse professor? Professor pai da Márcia. Meu pai. Tanto é que depois de quase 25 anos, quando ele encontrou com o pai junto, falou, meu amigo. Então, a filha do professor viria, depois para outro bloco lá na frente, viria encontrar com o filho do padre. Olha os desígnios de Deus. Esse encontro, a história juntando. Pois eu vejo a história desse homem na minha vida também, vamos chegar lá. Mas ele trouxe já esse esquema, só que ele estava atado pela mágoa. Você vê como é que a mágoa faz um mal para a gente. O Júlio é um homem de cura interior. Quantas pessoas, eu sou uma delas, que passou pela mão do Júlio na área de cura interior, afetividade, sexualidade. Como você deu tanto tempo aquela palestra, o amor de Cristo nos uniu, como é que a pessoa pode ser sacerdote, pode ser bispo, pode ser quem for, né, Júlio? Sim. Uma pessoa que tem magoada, uma pessoa amargurada e remoendo aquela raiva, ela se destrói. Você conheceu o pastor antes e depois desse batismo do Espírito Santo. E o batismo fez um bem muito grande por ele. O batismo do Espírito Santo fez um bem muito grande para ele. A Márcia me perguntou a respeito desse grupo de jovens.
E aí, o que nós fazíamos? Nos finais de semana, no Colégio São Joaquim, nós fazíamos os encontros, que não abrangia somente o jovem, mas era um encontro para todas as idades, não é? Ao qual passou a ser chamado de Maranatá. Depois, ali a gente pode, na carta aos Coríntios, a gente vê a explicação da palavra Maranatá, vem Senhor Jesus, etc. Todo mundo sabe disso. E esses encontros, eles desencadearam uma explosão de Deus na nossa cidade e, posteriormente, né, na nossa região. E, a partir dali, os Maranatás foram acontecendo, não é? É importante que... Em Lorena ainda? Em Lorena. Lá no São Joaquim. Vou chegar depois até já... eu vou falar Luzia, mas chego lá... Eu vou te fazer essa pergunta. Tá bom. Gente, ele está falando, eu já sei a pergunta e a resposta que vai dar. Então, só... Então, e de repente, então, o que estava acontecendo? Eu gosto sempre de fazer um recorte, quando eu falo desse período, porque nesse momento nós também vivíamos uma situação política no país, fechada, etc. Perigosa, então, ditadura. Quando alguém fala assim, mas esse homem que toca violão na missa, ou esse homem congrega muitos jovens, e as missas, né, e a missa de jovens, os encontros, etc. Eu preciso colocar isso, porque tudo isso foram desafios. Revolução. Desafios, né, que Deus fez acontecer na vida do Monsenhor Jonas e na nossa vida. Você era solteiro, casado, o que você era? Eu era solteiro, né? Estava já sonhando por um casamento. Interessante que eu preciso falar isso. Hoje mesmo eu estava falando com a Ana Maria, né? Quantos anos de casado vocês têm? A Ana Maria, nós vamos fazer 46 anos de casado, né? Mas são 48 anos, né, de vida, de conhecimento. Então, eu chamo minha esposa de extraordinária. Né? Mas hoje, brincando, você hoje não está extraordinária, você está maravilhosa. Né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque nesse tempo, e eu tenho que fazer essa colocação, eu percebi que o Monsenhor Jonas tinha, assim, me fazia assim, pensar um pouco na possibilidade de ser sacerdote. Eu sempre fui muito envolvido com a igreja, eu sempre estive junto com ele, o acompanhava, etc. E até que numa missa de véspera de Natal, eu fui com ele numa missa, deixei-o na porta do Colégio São Joaquim, e aí eu falei, Padre, o senhor me permite, porque eu sempre tive uma liberdade muito grande com ele, né? De falar uma coisa para o senhor, eu percebo que o senhor, assim, procura me envolver nas questões, né, religiosas de uma maneira muito diferente dos demais, achando que eu vou ser padre. Só que eu gostaria de dizer para o senhor que realmente eu vou, até a hora da minha morte, eu vou ser um homem de Deus, um servo de Deus, mas casado. E nunca mais ele tocou nesse assunto. A ponto de quando ele celebrou o nosso casamento, na homilia, ele ficou muito emocionado, ele fez uma porção de memórias. Quando foi esse casamento? Dia 17 de janeiro de 1976. Essas datas são importantes que nós, homens, saibamos, não é? E festejamos para a nossa esposa, para os nossos filhos, porque isso é testemunho de vida. Olha só, verdade. Olha aí. Não pode esquecer essas datas, viu, amor? Exatamente. Mas aí, amor, tem pergunta? Oi, pode falar. Pode falar? Então, Júlio. Então, aquele grupo, o jovem Felipe Aquino, o jovem Júlio Brebal, o jovem Paulo Profeta, o jovem Vilma, não é? Hoje uma psicóloga. E a Zila, esposa do Felipe, né? E ele fez casamento do Felipe também, essa turma toda aí, né? E esses encontros, Júlio, aí nesse tempo dos salesianos, você deu aula quanto tempo dos salesianos? Quase 35 anos. Tinha 5 anos salesianos. Sim. Ele começou a ver essa explosão que explodiu. Não era mais suficiente ter estar em Lorena. Aí, vamos ver a história. Antes da gente, então, passar para aquela pessoa que descobriu a casa do Gandu em Areias, que é a Fazenda Morada do Sol, alguém datilografou
o pedido dele de sair dos Salesianos. Quem foi essa pessoa? Fui eu. Então, Como é que foi isso? De repente, era Papa Paulo VI, Santo Paulo VI, né? Ele faz a encíclica Evangelho Nunciandi. Evangelho Luciano, e a partir dali, né, era evidente que haveria necessidade de se tomar um rumo, uma direção em toda aquela proposta que Deus estava realizando no coração do Monsenhor Jonas. Nessa oportunidade, faleceu agora recentemente o nosso querido D. Antônio, que era o nosso bispo em Lorena, né, D. Antônio Afonso de Miranda. Ele chamou o Monsenhor e fez uma proposta para o Monsenhor em cima, né, da encíclica que fez o Papa Paulo VI. Você foi um dos primeiros que o Jonas falou sobre essa encíclica, deve ter sido você, Júlio, você, Felipe. Não é? Os primeiros que você falou, vamos implantar isso aqui. Sim. E o Dom Afonso falou, vou colocar isso na tua mão. Foi a partir dali que, então, para a gente poder falar da carta de... Gente, detalhes que só esse homem sabe. Então, vamos parar aqui, o intervalo já chegou. Como é que foi isso? Nossa, eu estou curiosa, gente. Então, no próximo bloco, você vai ver essa história, porque estamos com uma pessoa, testemunha ocular da história, que pôs a mão ali, que viu as coisas acontecendo. Que datilografou. Que datilografou. Nem não tinha computador. Agora só um pouquinho. Nossa. Esta terra, os astros do sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Olha, isso é... Gente, o Júlio fazia parte do coral. Tinha uma música do Roberto Carlos, muito famosa, uma ataque. Eu quero apenas olhar os campos, lembra? Aí tinha um laiá, 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 laiá. Nossa, a gente cantava. Para o Jonas tocando violão, eu tentando acompanhar ele, que eu estava aprendendo a tocar violão. Né? Foi o primeiro que estava com ele ali, o Júlio cantando. O Joca, o Joca aí de São João da Boa Vista, o Joca, eu era fã do Joca, né? Aquele ocrão Bragança Paulista. Bragança Paulista, o Joca. Um beijo aí pro Joca, que tocava os violões. Estou falando de 75, tá tarde, mas ele tá antes disso aqui, então antes. Então, Júlio, Pajão começou os encontros de Lorena com esse grupo de jovens, Dom Antônio Afonso de Miranda, que faleceu esses dias, um bispo do século, 101 anos. 101 anos. Lúcido. Olhinho azul, jornalista, advogado e bispo. Né? Aliás, o primeiro estatuto da Associação Cancelou, em 74, ele foi ajudou a fazer, e aconselhou para ajudar a fazer o estatuto. Então, ele recebeu, nós pulamos para 76, só que o Maranatá eu fiz 75, em Areias. Mas antes de Areias, porque a carta vai ser depois, né? O padre João pediu para você atender uma jovem que estava precisando. Quem é essa jovem? Essa jovem é a Luzia Santiago, não é? O que tinha acontecido com ela? Na verdade, porque eu estava à frente assim, do movimento, etc. Fazia as inscrições dos Maranatás. E a Nasa Felipe, que é uma pessoa que nós não podemos esquecer e fazer memória dela também, uma mulher de Deus, uma mulher da igreja, falecida também, ela é até de Cunha. Ela era vizinha da Luzia e ela pediu que a Luzia então procurasse o padre Jonas, até porque a Luzia tinha, naquele momento da história dela, tinha sofrido uma grande, né, dor com a perda do seu marido. Do marido. 40 dias de casada, ficou viúva, o marido era piloto, que sabe a história, que morreu, então, né? Aqui é do avião. A Lu me procurou, me permitam, porque a gente tem essa liberdade de falar Lu, nós chamá-la assim, e aí ela também engrossou a fileira dos jovens, etc. Você que agendou para João atender ela? Sim. Aí ela fez, eu a inscrevi para o Maranatá e a partir daí ela começou a incorporar exatamente o grupo, não é? do Maranatá, dos jovens, etc. E eu estou colocando isso porque já nesse momento já se pensava na possibilidade, não é? De procurar um outro local, porque, não é? Ali já não tinha mais condições. No Colégio São Joaquim não tinha mais condições que os encontros
ocorressem. E as tá? casas de retiro, o Coxilha, tudo é parecido, né? Longe na época, sim. a gente. O Bom Jesus, o Coxilha era forte, mas não tinha lugar para fazer encontro para os jovens. E a gente ia por aí. Nossa equipe ia por aí fazer os encontros, etc. Os maranatás Os maranatás, aconteciam nessas casas mas de especificamente, os maranatás, a base era o Lorena. Colégio São Joaquim Lorena. Certo. Né? E o catecumenato também com Também, o nós vamos falar dos catecumenatos daqui a pouquinho, né? É importante. Mas eu preciso colocar uma coisa importante, eu estou repetindo a palavra importante porque é importante mesmo. Nesse meio tempo em que nós já convivíamos, o grupo já existia, o senhor nos liderava, nos coordenava, etc., tinha acabado o internato no Colégio São Joaquim. E olha a mão de Deus. Eu sou um homem assim que eu sou assim, não é que eu sou pé no chão, mas eu também sou um pouco místico, Sim. sabe? Numas andanças que o senhor fez pelos dormitórios dos ex-internos, ele encontrou uma imagem do crucificado todinha quebrada, mas sabe, realmente quebrada. E eu me lembro que Monsenhor, ele chegou para mim um dia, falou: Júlio, não é? O que esse crucifixo fala para você? Eu coloquei no meu primeiro livro, inclusive, essa experiência. Como é que chama esse livro? Não é? O meu livro é Corações Sedentos, não é? Jesus Fonte, não é? Inesgotável de cura. É um livro de cura interior. E esse Cristo sem braço, sem perna? Eu vou falar dele agora. Então, era assim, sem mão, sem braço, uma parte do rosto era quebrada. Então, realmente, por incrível que pareça, gente, eu fui assim imediato. Eu falei: Padre Jonas, esse Cristo tem que ser levado para Santa Cruz, porque ele está tudo quebrado, não me diz nada. Santa Cruz é um lugar que os antigos jogam o santo quebrado, porque o santo abençoado não pode ser jogado fora assim. Então, leva para Santa Cruz, para descartar. Para Santa Cruz, E aí, eu falo e lembro aquele sorriso dele que só a gente conhece. Puxa vida, né? Puxa vida, né? Aquele sorriso meio... Conclusão. Assim, você tem certeza que esse Cristo não fala nada para você? Senhora Padre Jonas, com todo respeito, não fala nada. Aí, né? Sabe como é que ele é, né? Fala para cá, o que ele te disse? Ele disse assim para mim: Jesus está dizendo para você, para mim, para nós, seja meu rosto, seja minhas mãos, eu até me emociono quando digo isso, não é? Seja meus pés, para levar, não é, a minha palavra, o meu evangelho, para aqueles que estão sem mãos, sem pé, sem rosto, aqueles que são marginalizados, aqueles que estão, na verdade, na sarjeta. Nossa, gente! Olha como é que eu estou. Quando ele disse isso, eu fui tomado de um impacto, não é? Que até esse impacto até hoje eu sinto, não é? Que ano foi isso? Isso aí foi exatamente por volta de 74, 73. Não é? E aí eu pude ver uma coisa interessante. Eu escrevi isso no livro e estou testemunhando isso. Tomara que o senhor possa ver essa nossa, né, gravação. O diretor vai mandar para ele ver. Olha a mão de Deus. Agora, segunda vez, a mão de Deus. Não é? Ele pede algo para o Padre Jonas que vai fazer ele romper com a vida dele. A vida de uma congregação, de uma estabilidade, de uma congregação. E Deus pede a mim também uma posição enquanto homem de Deus. Um jovem que naquela oportunidade vivia um problema muito sério de relacionamento com o pai. Não é? Deus nos pedia para rompermos com a nossa vida velha. E aí entra a questão o Padre Jonas, então, ele começou a pensar na possibilidade, não é, daquilo que o Dom Antônio pediu para ele, de fazer algo mais concreto, que foi exatamente, começou ali o processo da concepção da Canção Nova. Não é? Tudo foi muito embrionário ainda. Era o passo da fé. Embrionário. Ainda os maratás continuavam, porque concomitantemente aos maratás, os catecumenatos.
qual que era a diferença, Júlio, entre os maranatás Isso, e os ótima catecumenatos? Excelente pergunta, menina. Nossa, muito obrigada. Parabéns. Eu estou muito interessada Muito nessa boa. Os maranatás nessa eram um encontro de história. conversão. Certo. Trombada. Nossa Senhora. Né? E depois a gente Porteira até preta. pode até dizer, depois a gente podia falar, se tivesse tempo, né? Porteira preta, tudo mais. Exatamente. E o... Porteira preta. É a escola de formação. Ah, tá. Então, a Canção Nova existe hoje, fundamentada com alicerce, com todos os problemas, com todas as crises, com tudo aquilo que ela possa estar passando, mas existe um alicerce chamado Espírito Santo, e que, na verdade, é o defensor, é aquele que esclarece todas as coisas, que nos revela todas as coisas, que nos diz toda a verdade e que começou a formar a cada um de nós. Então, as colunas, se eu só estou sendo orgulhoso, vaidoso, mas as colunas lá de trás montam esse alicerce realmente. E vejam Felipe aqui num doutor, vejam Paulo aqui num doutor. Não é? Doutor em teologia e Teologia. filosofia. Todos eram jovens naquele Jovens, momento, nós né? éramos jovens naquela época, não é? Eu, professor, eu fiz um mestradozinho, etc., mas... Mestradozinho. Não é? O homem é um geógrafo. Então, eu estou falando isso é tudo de ciência, isso é tudo do humano, mas são homens de Deus, homens que vivem a doutrina de Jesus Cristo, que defendem a doutrina de Jesus Cristo, e a gente apanha por causa disso. Então, gente, olha só. Então, o Pai João vem de São Paulo, com esse sonho dele meio frustrado, de trabalho com jovens que fazia lá, um trabalho encontro de construindo. revolução, construindo e tal. Pegou um sentido castigado para Lorena. Imagina São Paulo e Lorena, né? Mesma comparação. Aí ele tem esse batismo do Espírito Santo, que celebrou 50 anos com o padre Haroldo, que rezou para ele. Começa um novo impulso nele e começa a evangelizar. O Pai João não parava. Que o Vale do Paraíba, essas roças, tudo, revirando tudo. E um grupo de jovens em volta dele. Né? Aí estava a semente da comunidade, de volta dele. Tendo então, esse encontro com o jovem, tendo um catecumenato. Que o Pai João, muito inteligentemente, pegava o quê? Os feriados. Então não batia com paróquia nenhuma. O padre ia falar, mas no feriado, ia programar nos feriados para não bater a agenda com a paróquia. E aí ele foi, né? Tinha um Enchia, viu? Enchia muito. O auditório São Joaquim era lotado. Então, aí você veja bem, aí começou os maranatás a ser feitos numa fazenda lá que a Luzia descobriu essa fazenda lá em Areias, do Gandur, querido Gandur, Gandur Zeraik. Né? Essa fazenda em Areia, Morada do Sol. Eu voltei com o Júlio lá, eu e ele no nascimento, quase eu me infarto. Pega remédio, põe badalinho dos velhos, velho. Todo mundo passando mal, porque pra gente as paredes falam com a gente. Hoje, né? Júlio, precisamos voltar lá, viu? É mesmo? Vamos voltar lá de novo, tá linda a casa lá. Nós vamos num fusquinho lá para não atolar. Então, olha aí, gente. Aí, vamos só ver nesse tempo. Eu quero falar um pouco agora, que eu fiz o Maranatá em 75. Ou na primavera, 74, eu não sei. Sei que por aí, não é mais que isso aí. E lá, esse homem aqui já deu a palestra O Amor de Cristo nos Uniu. Olha Uma palestra de 4 horas e meia, 5 horas, a tarde inteira na palestra dele. Nossa. Palestra maravilhosa, falando sobre afetividade, sexualidade. E ele, sabe, parece até o nosso amigo Câmara aqui, que só tava uns palavrão pro meio, aí vai... Naquele tempo, a gente era tudo índio. Eu brinquei na porteira. Aquela porteira preta era uma zona que tinha aqui na cidade. A zona, hoje a zona está instalada nas casas já, né? Assim, pela internet, muitas vezes, pelas novelas. Mas naquele tempo, a zona era zona de prostituição. Essa porteira preta aí era um lugar Lá em Cruzeiro também tinha uma Cruzeiro, outra. tinha outra rua, que é o número, não posso falar. Então, sabia, então combati isso. E doença não tinha AIDS, não tinha, mas tinha a tal da gonorreia, a tal da sífilis, que tem até hoje. A doença venérea da época, né? Então, se combatia. Então, ninguém tinha feito aquilo que o Pai João fez, né? Com jovens. Era realmente conversão, não, era né? de pé no peito, xingar a mãe, dar tiro, facada. Tinha um pregador que ia lá e dava foice. Não era nada disso, não, não. gente. Na verdade, Mas sem você, tanta quantas paixão. noites você não dormiu no Maranatá, você vai lembrar. O nosso amigo lá que tocava violão, seu amigo braço direito, você vai lembrar que tocava violão também, Dirceu.
Porque a moçada não dormia à noite, ficava varando, porque era tudo pessoal meio aloprado, ficava fazendo bagunça, quebrava a cama, e tinha que ficar com lanterna às vezes. E eu lembro que um dia o Dirceu estava esgotado, quando dormia ele estava assim, o olho estava, porque ele não dormiu, dando palestra, coordenando o encontro. E cuidando da criançada. Cuidando da moçada que ferveu a noite inteira. E nós, você vai lembrar disso, estava lá, eu estava lá também, nós tínhamos cabelo preto, rezamos para ele, e ele já estava começando, que era um escândalo na época, o repouso no espírito. Ele repousou por uns 4 minutos. Ele levantou e falou, Novinho. Parece que eu passei a noite inteira dormindo. Olha que Né, Júlio? Então começou o Maranatá. Lá em Areias. Aí, no esquema de final de semana mesmo, sexta, sábado, domingo, tinha as palestras. Inclusive, tinha a palestra que ninguém podia entrar no tema do outro. Tinha um Cristo lá, esse Cristo quebrado. Mostrava que ele dava dinheiro para comprar um Cristo novo. Meu é só do Júlio. Aí tinha uma hora que alguém ia falar, se era meu amigo Jesus Cristo, ou conhecia o amor de Deus, conhecia Jesus Cristo, uma dessas palestras, né? Meu amigo Jesus Cristo. Contava a história do Cristo. Olha que, para mim, é uma lembrança muito querida desse tempo que eu cheguei lá menino, né? Eu tinha 15 anos, gente. 14 para 15 anos, né? E esse homem aqui foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Um instrumento muito forte de cura minha afetividade, minha sexualidade. Esse homem aqui, ó. Ele estava lá, não é? No meu Maranatá, em 75, né? Eu estava lá, e eu, menino, e só o Pai João no violão e o Joca, quando o Joca ia lá. O Joca não ia em todos. Aí no próximo encontro eu voltei com o violão, sem saber tocar, para ajudar o Pai João, porque meu pai me deu. Isso mesmo. Mas e aí, Júlio? Pega aí a linha de novo do tempo, né? E vamos em frente. Tempo. E aí você colocou, já que você falou do repouso no espírito, nesse momento já começávamos também, já fazemos as primeiras experiências de oração. Por quê? É uma outra coisa importante que esse daí eu não vi em registro nenhum, sem brincadeira. Até pensar na possibilidade de um livro. O Monsenhor, então, foi batizado no Espírito Santo dia 2 de novembro e logo naquele tempo, o Padre João na Kombi botou Felipe, eu, Paulo, Vilma, Cida Romero e Companhia Limitada, e nós fomos a Campinas, na Vila Brandina, somos o primeiro grupo a fazermos a experiência de oração no Espírito Santo. Que estava o Reinaldo lá, o Reinaldo fala, sim, ele falou uma vez isso aí. Conclusão. Aí, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí foi a explosão mesmo. Imagina, então, um encontro de conversão, catecumenato, e, de repente, então, sermos polidos pelo Espírito Santo. Através do batismo, através das experiências de oração. Então, são lembranças que realmente elas precisam ser colocadas num cofre, porque são muito preciosas. E num momento de 50 anos que esse homem de Deus comemora, de ter entregue o seu coração na plenitude do Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa. Gente, então, poucas coisas que falam também hoje, inclusive eu pedi para o Júlio passar, era uma palestra que falava frutos do batismo no Espírito Santo. A Canção Nova nasceu desses frutos, e muita gente nasceu desses frutos do batismo no Espírito Santo. A gente volta já com essa história maravilhosa e esse homem com testemunha viva para nós. Júlio Brebal. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema Histórias com Padre Jonas. Eu estou maravilhada nesse programa, estou sabendo de coisas que eu não sabia e apesar de todos os 30 anos de comunidade, coisas maravilhosas que nós estamos sabendo. Estamos aprendendo aqui com Júlio Brebal e Diácono Nelson Correia, os dois aqui fazendo uma parceria maravilhosa. Mas olha Você só. também está no meio de nós, amor. Estou no meio de vocês. A paisagem é muito bonita com você aqui no nosso meio. Então, mas eu queria falar para vocês de um livro muito legal, o livro Preparai o Caminho do Senhor, do Padre Jonas Habib. Nesse livro, o Monsenhor Jonas, ele compartilha conosco, baseado em belas passagens bíblicas, o alerta do final dos tempos. Através da leitura de cada capítulo, perceberemos que as passagens são antigas, mas ao mesmo tempo atuais, pois trazem respostas
e nos ensinam o caminho da conversão. Preparai o caminho do Senhor. Esse é o livro que você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com ou pelo telefone 3186-2600. Você vai adquirir esse livro e não vai se arrepender. Muito bom. Esta vida nova, comunhão com Deus, do batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando, sempre vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. Sim, eu Pai Jonas fez, então, levou eles a fazer a mesma experiência que ele tinha feito, do batismo do Espírito Santo, lá em Campinas. Eles voltaram, aí chega a Evangelho Luciano, do Antônio fala para Jonas, faça uma coisa com os jovens, comece com os jovens, que é mais fácil, porque para Jonas já tinha um grupo de jovens em volta dele, ele viu isso, né? Então, a questão nasceu na igreja, de um pedido de um bispo. E começou então o padre nesse trabalho de evangelização, e foi. E aí começou os Maranatás, começou o Ágape, o padre Tetu faleceu esses dias, eu não sabia, o padre Tetu, o Koga, é isso? Sim, padre isso Tetu, mesmo. querido, né? Salesiano. Fazia o Ágape para nós também, e aí fazia primeiro o Maranatá, aí fazia a experiência de oração, aí depois fazia o aprofundamento, né? Então eu lembro o Luiz Paulo Faustino, que eu fui tudo contrário, eu fiz tudo. O que você está fazendo aqui? Você não fez nada? Eu falei, o pastor me chamou por causa do violão e tudo, né? O violão foi meu passaporte, não tinha que tocar, casquei, né? Um olho, na terra de cego errei, né? Júlio, mas aí é o seguinte, começou o catecumenato e tal, e chegou um momento que o Padre Jonas sentiu que ele tinha, Deus pedia algo a mais para ele, que o Padre Guedes vai questionar ele não sabe muito o que dizer, e aí você participou deste momento, desse tempo que o Padre Jonas viveu, que hoje nós somos uma família salesiana, e ele sempre amou o salesiano, sempre falou, meu pai Dom Bosco, sempre amou Nossa Senhora Auxiliadora, o Padre Jonas nunca falou mal dos salesianos, dos nossos tios, que chamamos tios salesianos. Ele sempre amou, mas ele percebeu algo novo. E você foi, então, como é que foi esse momento que você... Então, é o momento que é do rompimento, exatamente. Pensa aquela história linda, maravilhosa dele, de ir para o seminário, toda a dificuldade, seu Sérgio. Desde os 13 anos do seminário, uma vida toda. Dona Josefa. E, de repente, então, ele tem que... Deus falou para ele, agora ou o salesiano ou a canção nova. Que ele nem sabia. Que ele nem sabia. Nós não sabíamos. Algo grande. Não é? E ele optou exatamente em deixar os salesianos. Você lembrou muito bem do padre Guedes, Vicente Moretti Guedes. Ele mesmo. Não é? E ele muito amigo, muito amigo mesmo do Monsenhor, e com todos os questionamentos feitos, com tudo aquilo que... Ele sofreu muito, Monsenhor, nesse momento. Não é? O momento em que a gente tem que fazer opções para o Cristo não é algo assim fácil, não. É um momento exatamente de fazer renúncia. Jesus renunciou-se a si mesmo, na sua condição de Deus, ele não deixou de ser Deus, para fazer a vontade do Pai. E é isso que acontece na nossa vida. Nós precisamos aprender também do Monsenhor Jonas, como o nosso pai fundador, como o nosso diretor espiritual, como homem que, nos seus atos, pode, de maneira concreta, dizer é assim que fazemos para optarmos o caminho de Jesus. Ele fez uma carta, então? Fez a carta. E essa carta é simples, datilografei, e ele entregou. E a partir dali, então, começa um novo grupo que se achega ao Monsenhor. Eu me pergunto muito por que eu não continuei na Canção Nova como instituição. Porque naquele momento eu já estava casado. Em 1976 eu casei. Canção Nova é 78. Não é? Então, sempre eu explico isso. Todas as vezes me perguntam, você é tão prós da Canção Nova, você vive na Canção Nova, você é da Canção Nova. Eu sou mesmo, com muito prazer. E, porém, com muito prazer, muita responsabilidade também.
E como segundo elo, né? E como segundo E elo. hoje Eu vivo você como era- segundo você era- elo. né? Porque você não entrou naquele momento como sendo da comunidade de vida. Mas Deus fez esse chamado, né? Sim. À comunidade de aliança. Nelsinho, vocês e você, Nelsinho mestre, e a Márcia mestra, lá em Lavrinhas. Uma vez estava lá o Nelsinho, porque eu vivia lá, acudindo o Nelsinho, rezando para o pessoal lá. E eu me lembro que uma vez estava descansando na residência de vocês, depois do almoço, o monsenhor chega para mim e fala assim, escuta, se você morrer agora, pelo menos você vai dizer para São Pedro que você é Canção Nova? Você, pelo amor de Deus, Padre Jonas. Não é? Lógico. E aí, depois de muito tempo, a Ana Maria, minha extraordinária e maravilhosa esposa, uma vez ela falou para mim, chegou a hora de você tomar uma decisão para assumir sua condição de forma institucional na Canção Nova. Onde, então, nós entramos, não era segundo elo, como é que a gente chama? Comunidade de aliança. Comunidade de Aliança. E eu me lembro que no dia 2 de fevereiro, portanto, de 1987, é isso? Isso. Na tarde da missa do compromisso, estavam assim, prevendo um temporal enorme e acabando de fazer o compromisso e o Padre Jonas, né? Ele pegou e pediu, vem cá Ana Maria, vem cá Júlia aqui no palco. E quando o Padre Jonas começou a falar, deu um trovão, gente, que rebentou assim mesmo, um negócio assim, né? Aí o Padre Jonas falou assim, mas nem Deus acredita que você acabou de fazer compromisso com a Canção Nova. Né? Gente, você vê essa história maravilhosa, o Júlio está contando para nós. Então, o Júlio pôs o momento da pré-Canção Nova, nos inícios, esse grupo de jovens, volta para o Jonas já, que né, ele ia traindo, ia formando outros, né? Aí chega mais gente, vai chegando mais gente, e vai chegando gente, porque hoje temos muitos padres da diocese que são fruto do Padre Jonas, Sim. da evangelização do Padre Para, Jonas. Temos muitos cristãos, honestos, cidadãos, né? Como o prefeito lá de Silveiras, né? O Guilherme, que fez o Maranatá em Areias. Prefeito Guilherme, se a gente vai vendo aí, eu vou buscar, porque tem um material lá, tem foto, tem guarda para mim, não fui buscar ainda, mas eu vou e combino aí buscar, que você prometeu me dar. Então tem muitas pessoas que hoje estão aí na sociedade, fruto dessa época, né, Júlio? E aí começou os Maranatás em Areias, você participou ativamente desse Maranatás na equipe, né? Eu lembro a primeira vez que você falou para mim, que o Paulo falou com você que ia coordenar o Maranatá, meu Deus, eu fiquei assim, né? E foi acompanhando, e quanta gente você acompanhou em oração, e quantas pessoas foram tocadas nesse ministério do Padre Jonas, né? Ele ia aglutinando as pessoas, reunindo e enviando, e ousando, né? E veio aí, então o começo, quando ele fez o desafio da Canção Nova, 78, mas esse Cristo aí, e no Maranatá tinha uma palestra, justamente que o Padre Jonas fez aquela pregação só para você, esse privilégio, né, Júlio? Sim. Na época não tinha muita fotografia, né? Não era muito... Quem que ia saber que o Padre Jonas ia ser o Padre Jonas? Que ia existir uma Canção Nova? Não tinha celular. Não tinha celular e registrar esse momento, né? É. Mas está aqui o Júlio contando para nós. Aí, esse Cristo, no Maranatá, tinha um momento que alguém falava dele, né? Sim. Olha, tá vendo? Esse Cristo não quer ser. Aquilo não entrava. Acho que a mesma, isso que o Padre Jonas tem essa graça. O mesmo impacto que você teve quando contava aquilo do Cristo, parece que entrava no coração da gente, né? Então, tipo, você não quer ser as mãos dele, quer ser os pés, quer ser... E aquilo brotava uma resposta bonita, né, Júlio? Muito. A ponto de que, um tempo atrás, eu sofri uma situação muito grave e fui procurar um terapeuta, mesmo orando pela cura interior, e aconteceu um outro milagre, uma outra manifestação de Deus na minha vida. E eu, conversando com o meu terapeuta, e eu percebi ele assim, sabe? Aí chegou no final da terapia, porque ele foi muito profissional, ele falou assim, escuta, você me permite falar uma coisa para você? Você não foi coordenar um encontro em Volta Redonda, assim, assado? Sim, foi sim. Ele não falou mais nada. Na outra sessão, ele apareceu com uma foto, nós estávamos falando da foto, uma foto desse tamanho. Depois, enquanto você falava, Júlio, e não sei das quantas, eu fui sendo
fui sendo tocado e foi remexendo. Eu estou falando do Dr. Tales, não sei se me permitam falar, porque é um homem extraordinário também. Um abraço, tá? Gente boa demais. Grande abraço. Uma grande pessoa. Né? E aí ele assim, logo depois que você saiu daqui, eu liguei para minha mãe e disse, mãe, na gaveta tal, assim, tem um retrato assim, manda para mim. E na outra sessão ele mostrou essa foto. Você lembra de quem está nessa foto? Eu fui falando do Bolinha, fui falando de todos o Nascimento, fui falando de todo o pessoal. E ele disse, e você veio aqui? Eu estou aqui. E esse moço que está do teu lado aqui, você sabe quem é? Você não sei. Sou eu. Olha só. Hoje, Deus, ele falou isso para mim. Hoje, Deus está me dando a graça, não é, de estender a minha mão a você como profissional, porque naquela oportunidade eu estava vivendo uma situação terrível na minha vida e Deus usou você para, não é, me levantar. Então, eu estou falando isso para vocês porque o Monsenhor Jonas, não é, dá a impressão que ele quer idolatrá-lo. Não, eu tenho os pés muito no chão. Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, não é? Mas Deus usou este homem e disse, eis-me aqui. E esse eis-me aqui do Monsenhor, não é, está concretizado numa canção nova. É essa canção que Deus quer colocar no teu coração. É essa canção nova que Deus quer fazer acontecer na sua vida. Essa canção nova ela é feita pela ação da misericórdia, do amor e do poder de Deus. E você, quando o Júlio falava, eu ficava pensando, você contribuinte da Canção Nova, a gente tem uma história. E é uma história maravilhosa, uma história linda, uma história de pessoas testemunhas, como o Júlio, como eu também. Eu vim depois, ele não gosta que fala, mas você pensa bem. Eu falo mesmo. No meu Maranatá ele deu palestra. Em 75, não é agora. Faz quanto tempo faz? 75? De 75 para cá, vai fazer quase 50 anos. Né? Então, na então, verdade, eu tenho 72 anos. Olha muito aí. bem vividos, graças a Deus. Então, ele falava do noivado dele lá na Maria, te brigava com ele e tal. Então, Júlio, olha, sem brincadeira, você falando aqui, se eu fechar meus olhos, a sua voz é, para mim, cura interior, de louvar a Deus. Que eu quando eu dei minhas palestras, eu imaginava o Júlio dando minhas palestras, como ele falaria, não é? Então tem o maior amor por ele, sabe disso, um amor que não passou, um dom, um ministério de cura interior com poucos, não é? Eu quero louvar muito a Deus por você, contribuinte, patrocinar esse programa aqui, ó. Alguém vai filmar os câmeras para nós ver, olha, tem uma equipe aqui trabalhando, ó. Naquela época não tinha nada, mas hoje temos, graças a você, tá aqui o Léo filmando, tá a diretora ali, né? Aqui, o Meres ali do outro lado da câmera, esse cenário bonito aqui, maravilhoso, né? que o Ederaldo e a Lu nos patrocinaram, e eles fazem a experiência de Deus também, que nos doaram esse cenário, porque ela teve um tumor no coração, nunca vi isso, operou, abriu o peito, e está bem, e vai ser vovó. Quer dizer, quantas graças, a graça vai se ampliando na Canção Nova, né, Júlio? Hoje, naquele tempo, numa taiareia, não tinha energia elétrica, era o lampião. Uhum. Aquele barulho parece que era música, né? Nos nossos ouvidos, aquele barulho do lampião. Nós não tínhamos nem tempo, realmente, precisaríamos de 2 ou 3 programas para falar, por exemplo, da capela que era o galinheiro. Eu tenho a foto, viu? Se você quiser, eu mando para você a foto. Quero a foto. Não é? Quero ver também. É coisa maravilhosa, né? Já vai mandar para a diretora. Vou mandar para você a foto. Mande. Não é? E a simplicidade das coisas o altar, de Deus. aquele tronco de eucalipto. Não é? Quantas coisas maravilhosas Meu que a gente Deus do céu. Realmente, eu já falei para a diretora bem, que esse programa é o 1. Tem vários programas aqui, vai ter o 2, 3, 4, para a gente contar toda a história. Porque eu juro, como geógrafo, como professor de geografia, todos os anos, sabe muitas datas. Então, desde o rompimento da placa tectônica, que ele vai contar para nós da Canção Nova, quando rompeu a placa tectônica da Canção Nova, ele vai contar até agora. Entendeu? Não? Entendi. Eu gostei mesmo, porque você é bem didático. Isso que é muito bom. Agora, Júlio, a gente está nesses 50 anos de batismo do Espírito Santo. Eu não preciso nem perguntar para você, mas eu sei que você é fruto do batismo do Espírito Santo. Mas quem é o Padre Jonas para você, depois de todos os anos, tantos anos com ele, você que conheceu o Padre Jonas antes da Canção Nova, antes de tudo, antes, quando ele ainda era salesiano, ele foi professor seu, né? Então, diz pra gente, quem é o Padre Jonas? Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu tenho um pai, eu amo meu pai, Antônio Brebal Espanha,
está na glória de Deus hoje, mas eu posso também dizer que eu sou um privilegiado, porque o Senhor, não é, Ele amorosamente também colocou um outro pai na minha vida. No momento da minha história, lá, quando eu era jovem, realmente eu tive assim, muita dificuldade com meu pai. Meu pai era um doente do álcool, etc. E quem é o Padre Jonas? Quem que representa o Monsenhor Jonas para mim? E aí não é somente por causa do batismo no Espírito Santo, mas também por causa do batismo no Espírito Santo. E ele sempre teve um costume muito carinhoso comigo, de sempre quando ele me vê, ele me pega no braço direito aqui assim e fala, meu filho. Esse ser filho do Monsenhor implica ser filho gerado em Deus, na ação do Espírito Santo. Hoje, com 72 anos, eu sou um homem feliz, realizado, casado com a Ana Maria, tenho 2 filhos que foram gerados no nosso coração, o Mateus, a Ana Teresa. Eles geraram biologicamente os nossos queridos netos, a Manuela, a nossa primogênita, o Lucas, loiríssimo da Ana Teresa, o Dídio, que é um sinal do milagre de Deus, que preciso falar numa outra oportunidade desse milagre que aconteceu no Dídio, e estamos esperando o Rafael para março. Como homem hoje, um homem de Deus, eu vinha rezando agora em direção à Cachoeira, sou de Lorena, estava agradecendo a Deus exatamente por isso. O que representou Monsenhor Jonas na minha vida? Ele ele representa o sinal da graça de Deus, que me amou, Deus que me amou, Deus que me libertou e Deus que me fez exatamente um servo. O Espírito Santo de Deus, né? Eu sempre digo isso nas formações com os meus irmãos do segundo elo, né? O Espírito Santo é realmente o ar que precisamos para viver. Muito bem, minha gente. Graças a Deus. Vamos ao final do nosso programa de hoje. Não tem nem um terço da história, né? Graças a Deus, por esse programa maravilhoso com o Júlio Brebal. Júlio Brebal, muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado a você na Eu minha agradeço vida. a oportunidade. Que é lindo para Jonas é isso. Ele vai formando pessoas que vão formando outras, né? Eu sou fruto também desse apostolado aí, dessa turma. Conheci em 75 e, graças a Deus, estamos aqui até hoje. Quanta gente você ajudou, Júlio, e ajuda. Deus abençoe você e sua família Amém. toda. Gente, graças a Deus. Mais um programaço patrocinado por você, contribuinte internacional. Deus abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai ter o tchu, hein? Aguarde. Hein, Júlio? Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.